No nosso devocional de hoje, 1º de janeiro de 2025, acontece mais uma daquelas profecias de Jesus, quando ele disse aos seus discípulos: bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem, perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vós. Alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus. No nosso devocional de hoje, nós vamos estudar sobre saindo das covas dos leões. Meus irmãos e irmãs, a paz do Senhor. Tudo bem com você, família, tudo bem? Começa agora o nosso devocional diário da AD Holinés, 11 de janeiro de 2025. O devocional tem por título Saindo das Covas dos Leões. Conta a história de Tar e Donia, um casal, uma família que provavelmente era um muçulmano, aceita Jesus Cristo como seu salvador e agora, por causa da sua fé, é julgado, perseguido, maltratado, vai até um tribunal para ser julgado. E naquele tribunal, o Senhor Deus, que fechou a boca dos leões e que prometeu estar conosco todos os dias até a consumação do século, usou o juiz naquele dia e disse: olha, eu iria te condenar, mas por causa da baleia e por causa do leão, não posso te condenar, você está liberado. E aquele homem agora sai do seu país e pega asilo em um outro país. Mostrando aí duas parábolas bíblicas, ou aliás, dois fatos bíblicos, que é o caso de Jonas, que saiu na baleia, e Daniel, que foi lançado na cova dos leões. Meu irmão, você já foi perseguido alguma vez? Esse profeta mesmo, Daniel, ele foi perseguido. A Bíblia mostra que quando ele foi promovido pelo rei Dario, os seus amigos, os seus colegas de trabalho começaram a ter uma perseguição contra ele, foram até o rei Dario, fizeram um decreto para ninguém fazer mais nenhuma oração a não ser ao rei. E a Bíblia diz que Daniel, quando chega em casa, ignora aquela lei, dobra o seu joelho como de costume e vai orar. O resultado disso era que os seus amigos estavam tramando contra ele para lançarem na cova do leão. Daniel foi lançado na cova do leão, o rei Dario ficou muito preocupado, mas a Bíblia diz, Daniel no outro dia, quando o rei vai lá e diz assim: Daniel, se dá o caso de teu Deus ele ter fechado a boca do leão, ter te salvado, e a Bíblia diz que Daniel brada lá de dentro: ó rei, vive eternamente, o meu Deus a quem eu sirvo enviou seu anjo e fechou a boca do leão. Uma pergunta aqui para você: você já foi perseguido por alguém? Já foi perseguido no seu trabalho? Já foi perseguido na rua? Pelos seus vizinhos? Se sim, com certeza Deus já lhe deu escape. Agora vamos para o livro de Gênesis, capítulo de número 27. A Bíblia mostra aí que Isaac vai contar a história sobre Isaac e Rebeca e os favoritismos na família. Nós já falamos isso um outro dia, que precisamos ter muito cuidado para não ter os nossos filhos um favorito e o outro não. Aí a Bíblia diz aqui que, como Isaac tem um filho preferido, o filho preferido de Isaac era Esaú, o filho preferido de Rebeca era Jacó. O que Isaac faz, já sendo velho, perdido a visão? Ele queria abençoar o seu filho para poder morrer. E a Bíblia diz que ele chama Jacó, aliás, Esaú, e fala para Esaú: Esaú, prepara um guisado para mim, prepara uma caça, e prepara um guisado, eu vou me alimentar e depois eu vou te abençoar. A Bíblia diz que Rebeca ouve esta conversa de Isaac com o seu filho Esaú. Rapidamente ela trama algo, ela dá um golpe de estado, um golpe de família. Chama Jacó e diz: Jacó, eu ouvi seu pai falar isso e isso para Esaú. Corre ali, pega 2 cabritos, vamos preparar um guisado e você vai dar para o seu pai vai abençoá-lo. E Jacó, meu temeroso, disse: mãe, mas Esaú é peludo, eu sou um homem liso. Ela disse: não, então meu pai, no lugar de me abençoar, ele vai me amaldiçoar. E ela disse: não, que a maldição que ele jogar em você possa cair sobre mim. Vai lá, prepara o guisado. E a Bíblia diz que Jacó corre lá, prepara um guisado, leva para ele, cobre o seu corpo liso com pele de cabrito. E a Bíblia diz que sai de lá abençoado, Ele sai de lá abençoado. Vamos cortar aqui algumas coisas. Ele sai de lá abençoado por Jacó. Mas eu quero trazer uma atenção aqui, irmãos. A Bíblia mostra que Rebeca, pelo seu favoritismo com Jacó, ela abençoou Jacó, claro, Isaac abençoou Jacó. Mas nunca mais Rebeca teve a oportunidade de ter Jacó na sua casa, de ter Jacó ao seu lado. Ela perdeu a companhia do seu filho para sempre. Por quê? Porque o seu irmão Absalão fica revoltado e nessa revolta dele ele decide querer matar Jacó.
Resultado disso, a mãe dele, Rebeca e Isaac, decidem mandar Jacó para Padarã, para a terra dos seus irmãos Labão, e lá casar-se com alguém da família. Eu coloquei nos meus rascunhos aqui mais uma vez a bebida. A Bíblia diz que Jacó leva bebida, leva o vinho para o seu pai. O seu pai come, se alimenta, também toma o vinho e depois abençoa Jacó. Mais uma vez, a bebida aí presente no lar de alguém na Bíblia que abençoa a pessoa, vamos lá, entre aspas assim, abençoa a pessoa errada, porque já tinha perdido a visão, já estava velho e agora com a força da bebida ajuda mais ainda. O que me chama a atenção nos últimos versículos é que a Bíblia diz que quando Esaú descobre que o seu pai e a sua mãe tinham mandado Jacó ir para Padarã para não casar com as mulheres cananeias, mas sim casar com uma família sua, uma parenta sua, a Bíblia diz que Esaú pega isso como uma ira maior ainda e vai e casa com outra mulher cananeia, mostrando aí o verdadeiro coração de Esaú. Aí existe um adágio, eu coloquei aqui na Bíblia, eu coloquei aqui no meu rascunho, esse adágio que diz assim, Deus escreve certo por linhas tortas. Eu nunca concordei com isso, mas quando eu estava lendo o relato desses dois, eu lembrei desse adágio e parece ser verdade, sabe por quê? Porque Deus já sabia do coração de Esaú. Esaú não era obediente ao pai, Esaú não era um filho temeroso ao pai, não era amoroso, porque se ele fosse amoroso com os pais, ele não teria casado com a cananeia, trazendo assim uma dor maior para a própria Rebeca, que termina o texto dizendo assim, olha, se Jacó casar com cananeia, eu prefiro morrer. Então, Esaú não tinha um coração amoroso com os pais, fez isso para provocar ainda mais a ira do papai e da mamãe. Por isso que eu disse que Deus escreve certas linhas tortas. Por quê? A bênção que era para Esaú, o próprio Deus já tinha reservado para Jacó. Capítulo 28, Jacó é abençoado pelos seus pais e parte para a cidade de Padarã. No meio do caminho, a Bíblia diz que Jacó escurece o dia, Jacó pega uma pedra, deita-se ali próximo àquela pedra, faz da pedra travesseiro, ali Deus se apresenta para ele em sonho, fala com ele, faz-lhes promessa. De repente, de manhã, quando ele acorda, ele vê que ele lembra-se do sonho e diz, Deus estava aqui. Que lugar terrível, ele diz, né? E a Bíblia diz que ele pega aquela pedra, derrama óleo sobre aquela pedra, ergue aquela pedra, põe aquela pedra em pé e chama daquele lugar que é Betel. Betel significa casa de Deus. E ele fez algo para o Senhor, ele falou algumas palavras ali para o Senhor e disse assim, Senhor, se tu cumprir esse sonho que tu falou para mim, eu vou, aqui vai ser Betel, vai ser a tua casa, eu voltarei para a casa dos meus pais, aqui é a tua casa, e de tudo quanto o Senhor me der, eu dou o dízimo. Está aí uma palavra que muitos pastores gostam, né? Pastores dinheiristas. Ele disse, eu dou o dízimo de tudo quanto o Senhor me abençoar. Mas eu faço aqui também uma colocação sobre o dízimo. Há muitas pessoas que dizem que o dízimo é só antigo testamentário, é só na lei, mas o dízimo é antes, durante e após a lei. Partimos aí então para Mateus capítulo de número 8, versículo 18 ao 34, onde ali Jesus mostra alguns princípios para quem ou querem seguir. Eu coloquei aqui, não me siga por interesses econômicos. Ele disse para aquelas pessoas, Senhor, eu te seguirei. Ele disse, a raposa tem os seus ninhos, né, tem os seus covis, as aves do céu têm seus ninhos, mas o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. Então não siga a ele por interesses econômicos nem financeiros. O segundo princípio é uma outra pessoa diz, Senhor, eu te seguirei, mas deixa primeiro eu seguir o meu Pai. Então um princípio aqui, Jesus quer sempre a prioridade. Prioridade sempre vai ser o Senhor. Por último, Jesus vai aqui para a cidade de... Ele entra no barco com os seus discípulos, no mar tem uma grande tempestade, aquela tempestade é tão grande, mas Jesus está dormindo. E de repente ele levanta-se, acordado pelos discípulos, e repreende o vento e o mar se acalma. Mostrando aí duas coisas muito interessantes. A sua humanidade, porque ele estava dormindo, cansado, Deus não dorme, então ele estava mostrando ali que Jesus também é homem. E mostrando também a sua divindade. Ele tem autoridade sobre o mar, ele tem autoridade sobre o vento. E depois, em seguida, ele vai para a cidade chamada
Gadara, e lá em Gadara ele encontra-se com pessoas endemoniadas. Esse texto de São Mateus diz que 2 endemoniados que estavam no sepulcro, e Jesus expulsa ali aqueles 2 endemoniados, mostrando também a sua divindade, que ele tem poder e autoridade sobre o mundo espiritual, sobre anjos e demônios. Mas aí eu tenho uma pergunta, pastor Eliésio, uma pessoa comum, ele não pode repreender o vento, não pode acalmar uma tempestade, não pode expulsar demônio? Eu digo, pode. Então, isso não prova a divindade de Jesus. Verdade. Mas se isso também não prova a sua divindade, tenta expulsar os demônios em nome de qualquer outra pessoa, a não ser no nome de Jesus. Então, só em expulsar os demônios em nome de Jesus, já mostra que este nome, Jesus, tem poder. E você, tem autoridade? Tem autoridade dos céus para expulsar demônio? Já expulsou algum demônio? Tenha cuidado. Eles podem aparecer a qualquer momento ao seu lado, na sua igreja, na sua congregação, e você precisa estar preparado e alicerçado para poder repreendê-los em nome do Senhor. Esse foi o nosso devocional do nosso Pão Diário da The Holy Ness. Um grande abraço e amanhã estaremos aqui novamente.